ouvi um barulho? Sim, eu ouvi o barulho. E você? Como é que você está? Você também ouviu o barulhinho? Por que será? Porque hoje nós vamos estudar sobre a composição do ar. Mas antes da gente começar, é de extrema importância que você dê aquela espreguiçada, que você pegue o seu material, anote os pontos principais e que você esteja aqui nesse momento. É muito importante isso para mim, para você e para a sua aprendizagem. Então, vamos lá, amarra essa preguiça, joga ela para fora, que a gente vai começar a aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a composição do ar, certo? E aí, você já parou para pensar do que o ar é feito? Acho que sim, algumas vezes. Ah, professora, peraí, a gente já sabe isso, a gente já estudou isso. Não é possível. É possível, porque nem todas as pessoas sabem do que o ar é feito. Algumas pessoas erram o nome do que tem no ar. Mas agora você não vai errar mais, porque você é muito inteligente e você está prestando atenção. E você está anotando os pontos principais. Eu tenho certeza disso. Então, vamos lá. E o que é o ar, minha gente? Ah, o ar é o que a gente respira. O ar é o que eu vejo quando eu tô com frio. O ar é uma mistura de gases que formam a nossa atmosfera, né? Que a gente viu que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Então, o ar é uma mistura de gases que vai envolver a Terra, que vai formar a atmosfera. Tá certo. Mas quem são esses gases? Cri, 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 cri. Vamos ver? Olha. Composição aproximada dos gases presentes no ar. A gente até falou já sobre isso, mas a gente não custa nada dar uma relembrada, né? Então, aproximadamente, existe no nosso ar, que é uma mistura de gases. Não é um gás só, são gases. Presta atenção! Ou seja, tem 78% de N de navio, nitrogênio, né? 21% aproximadamente de oxigênio, quase 1% de gases nobres e o restante é gás carbônico. Você percebeu nesse gráfico, né, que restam apenas 0,06%. Se você fez a somatória desses números, né? E eu sei que vocês estão estudando isso, né? Então, ficou faltando 0,06 para completar 100%. E aí, o que é esse 0,06%? Gente, é vapor de água, tá? Outros gases, poeiras e micro-organismos que fazem parte do ar. A gente não percebe, né? A gente não visualiza, mas eles estão sim presentes no nosso ar junto com esses gases, tá? Então, vamos ver agora um pouquinho de cada um desses gases, né? Qual a importância, se serve pra gente, se não serve. A gente até já pincelou, já falou um pouco sobre isso, né? Algumas características a mais. Então, vamos ver as características principais e as principais utilidades dos gases que compõem o ar. Então, vamos lá. O nitrogênio, né, o carro-chefe, é o que a gente encontra em maior quantidade. Cuidado para não escorregar nessa casquinha de banana, gente. Ele é o que tem em maior quantidade. Não, professor, é o oxigênio, que é o que a gente respira. Não, menino, presta atenção. É o nitrogênio mesmo. É ele que está aqui, ó, em maior quantidade. Algumas plantas e bactérias conseguem aproveitá-lo no próprio ar. Os seres vivos precisam do nitrogênio na alimentação, Por quê? Porque adquirem na forma de proteína. Então, quando a gente se alimenta
e alimentos ricos em proteínas, a gente vai aproveitar, né, esse nitrogênio. Mas assim, o ar puro, o nitrogênio como um todo, para a gente, ele não vai servir nesse processo respiratório, tá? Aí ele fala aí onde é que a gente vai encontrar os alimentos que têm proteína. Carne, ovos, leites e derivados, tá? Na imagem, a gente observa o ciclo do nitrogênio, como eu havia falado para vocês, né? Ou seja, o nitrogênio ele vai chegar, ele vai estar no ar, né? Alguns ruminantes, como mostram aí, né? A vaquinha vai aproveitar esse nitrogênio, algumas leguminosas, como eu falei para vocês, né? E aí ele vai passar por um processo e ele volta de novo para a atmosfera, fica um ciclo, certo? Então, para a gente, o nitrogênio, não esquece, anota aí, ó, bota só essas duas observações. Nitrogênio, encontramos em maior quantidade e para o processo respiratório do ser humano não tem finalidade. Porém, é de extrema importância para o ciclo do nitrogênio, porque vai servir para os ruminantes e vai servir para as plantas, as raízes das plantas leguminosas, tá certo? O oxigênio é o nosso, tem que ser o nosso queridinho, porque se não tivesse oxigênio, não existiria vida na Terra, né? E é o segundo gás indispensável para a nossa sobrevivência. É utilizado na respiração, como eu acabei de falar para vocês. Apresenta uma utilidade essencial para o homem, pois é um gás comburente, ou seja, é o gás que é capaz de manter aceso o fogo, né? Quando a gente fala nessa questão de fogo, a gente sabe que existe o triângulo do fogo, né? Que eu preciso de um combustível, que eu preciso de um comburente, né? E eu preciso de uma coisa que foi o início, né? Então, para ter fogo é preciso ter o comburente, que é o oxigênio, certo? Então, ele é de extrema importância para a gente, principalmente por causa da nossa respiração. Gás carbônico, né? Que é o CO2. Conhecido como dióxido de carbono, é formado por uma molécula de carbono, que é o C, e duas de oxigênio, por isso fica CO2. Durante a respiração, né, alguns seres vivos liberam gás carbônico no processo de produção de energia, né? Ou seja, não é alguns, são todos os seres vivos que liberam gás carbônico. O gás carbônico é indispensável para o processo da fotossíntese, realizado pelas plantas na produção do seu alimento. E, consequentemente, de extrema importância para a gente. Eu sempre falo, todos os seres vivos, eles vão estar, de certa forma, né, um interligado ao outro, e a mesma coisa eu falo em relação ao nosso corpo, né? A formação do indivíduo, do organismo cientificamente falando, né? Nós temos vários sistemas, né? Até chegar nesse sistema, tudo se começa por uma célula, né? E aí, mas o coração é mais importante. Não, é o cérebro. Gente, nós somos, eu sempre digo isso também, uma máquina viva. Então, um órgão, um sistema digestório, respiratório, como um todo, é de extrema importância. Um órgão, ele vai precisar do outro. Mas eles são de sistemas diferentes, mas nós estamos interligados, né? O cérebro não vai funcionar sem o coração não vai funcionar sem o cérebro e todos os outros órgãos, tá? Então, ela é indispensável a fotossíntese por conta disso. Tem essa ligação, a gente vai botar para fora o gás carbônico no nosso processo de inspiração, né? Quando a gente bota o ar para fora. Então, é a planta que vai pegar, junto com a luz do sol, né? Que a gente aprende a fotossíntese, que é o quê? De maneira bem simples, porque vocês estão no ensino fundamental. Se vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver que a fotossíntese, ela passa por 3 etapas, 2 fases, né? Mas assim, resumidamente falando, é quando a planta, né, a parte mais específica sendo a folha, vai
pegar a energia luminosa, certo? A energia que vem dos raios do sol, né? E ela vai pegar também o gás carbônico que a gente liberou e a água que está na raizinha está subindo para todas as partes da planta. E aí na folha vai acontecer essas etapas que eu falei para vocês, são 3 etapas. E aí vai transformar nessas etapas o gás carbônico, a energia luminosa e a água vai transformar em quê? Em oxigênio para todos os seres vivos respirar e vai produzir a glicose, também chamada de carboidrato ou glicídio, que é o alimento da planta. Por isso que ela é autotrófica ou autótrofa. Ela é capaz de produzir seu próprio alimento junto com as algas. Existem algumas bactérias também que fazem isso, né? Conseguem realizar a fotossíntese. Tá? Mas aí é mais na frente que a gente vai ver. Então, o que eu quero que vocês saibam? Que o gás carbônico, ele também é indispensável para a nossa vida, né? E aí foi o que eu acabei de falar para vocês sobre a fotossíntese, ó. É quando você vai retirar o gás carbônico, a água junto com a luz solar e a clorofila que está na folha, tá? Que é um pigmento que a folha produz porque ela tem uma organela chamada de cloroplastos. Aí, professora, a senhora está falando muito termo, muito nome. Não precisa vocês se aperrearem que eu não vou cobrar isso, tá? Só quero que vocês entendam o processo de modo geral. A gente até já estudou isso, quando a gente estudou cadeia alimentar. E aí, essa transformação vai ser o quê? Glicose, que é o carboidrato, o alimento da planta. Vai ter também a água, que vai, né? E o oxigênio, que é o que a gente respira. Então, na fotossíntese, as plantas utilizam gás carbônico, água, luz do sol e uma substância chamada clorofila para produzir um tipo de açúcar, né? Um carboidrato chamado glicose. A glicose é o principal alimento da planta e, por fim, elas liberam, né, o oxigênio para a nossa respiração. O gás carbônico é um gás tóxico para o ser humano e por isso ele precisa ser eliminado, principalmente quando ele é usado, ele é queimado, né, que é o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. São altamente tóxicos, como eu já falei para vocês. Então, em excesso, né, vai aumentar, né, a qualidade de poluição e aí pode prejudicar a qualidade do ar, né? Pode ter o efeito estufa, né? O aquecimento global está interligado a isso aí. A gente vai ter uma aulinha só explicando esses acontecimentos, esse tipo de poluição atmosférica, tá? Outros gases presentes no ar são chamados de gases nobres, pelo nome você diz, né? Os gases nobres, por que nobres, professora? Porque, primeiro, eles não têm grande quantidade na nossa atmosfera, tá? E eles são nobres, falando uma linguagem bem basiquinha para vocês, porque eles são metidos. Eles não se juntam com ninguém, só, né? É com eles mesmos. Eles fazem parte da última, quando vocês forem estudar química, né, do último nível, da última camada, né, lá da tabela periódica, da última família, né, da última família da tabela periódica, tá? Eles são utilizados pelo homem em diversas atividades, né? O argônio, o xenônio, o criptônio são usados na fabricação de lâmpadas, por exemplo, de vários tipos, tá? Então, eles são nobres porque eles não se misturam, né? Só se misturam com eles mesmos, eles são bem... Então, quem são eles, né? O hélio, radônio, argônio, xenônio e criptônio. Ai, professora, é muito nome. Não precisa decorar, nem precisa detonar a professora nem a ciência, tá certo? Só quero que vocês saibam e entendam que o ar é uma mistura de gases, o ar dentre essa mistura de gases, o ar que a gente encontra, o gás que a gente encontra em maior quantidade é o nitrogênio, tá? Depois a gente tem o oxigênio, em segundo lugar. Depois a gente vai encontrar outros gases, como os gases nobres, o gás carbônico e vapor de água. É isso que vocês precisam entender.
ok? Falei, mas agora é com você. Quero ver se vocês entenderam isso que eu expliquei para vocês. Vamos lá? Qual é o gás? Muito fácil. Qual é o gás utilizado pelas plantas no processo da fotossíntese? Pelas plantas, vice? Cuidado com a casquinha de banana, para você não escorregar e errar. Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, vapor de água. As plantinhas, elas utilizam qual? Elas pegam qual do ambiente, inicialmente, para fazer a fotossíntese? É o gás carbônico, não é isso? Quando a gente inspira, a gente libera, ela pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. O consumo de carnes e ovos, leites e derivados permite ao nosso organismo receber um elemento muito importante que existe em enorme quantidade no ar, mas que nós não conseguimos absorver através da nossa respiração. Esse elemento, ou esse gás, né, é o oxigênio, gás carbônico, nitrogênio ou vapor de água. Então, ó, uma pergunta bem grandona, mas a pergunta é bem simples. Ele quer saber qual é o gás aí, né? Qual é o elemento que tem maior quantidade no ar? A gente viu que é o nitrogênio, letra C de casa. Ok, gente? Foi super fácil, super simples. Obrigada pela participação. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.